Salve turma, tudo bom? Eu sou Felipe Santos e neste vídeo, na trilha aqui de No Code, eu vou falar de dois titãs, assim, né? Dois softwares, duas plataformas que eu gosto bastante, né? Sou usuário já há algum tempo, né? Eu estou falando do Bubble, que é uma plataforma No Code para desenvolvimento de aplicativo web, plataforma, e o Webflow, né? Uma plataforma também bem conhecida para produção de website. Né? Eu já vi alguns vídeos na internet, há sempre um comparativo, tenta-se comparar, né, essas duas ferramentas, mas cada uma está no seu quadrado e eu vou comentar, né, como eu utilizo cada uma, né, nos meus projetos aqui no dia a dia. O Webflow ele é muito focado para fazer sites, landing pages, por exemplo. Eu tenho aqui a minha empresa já há 10 anos, né, focada em produção de aplicativo, e-book, publicação digital, treinamento, né? Eu sou parceiro aí da Adobe, do treinamento, né, de Photoshop, em design já há muitos anos e todo esse site ele é feito em Webflow, né? E entre vários outros aqui de landing page, serviços, então o Webflow ele é muito poderoso, né, para o desenvolvimento de front-end, do visual. Enquanto o Bubble, ele obviamente que faz também o front-end, mas a força dele eu entendo que está muito mais no back-end, na estrutura de banco de dados. Então, para ficar mais claro, eu vou começar aqui falando do Bubble, né? Começando lá do back-end, a estrutura, qual é o diferencial do Bubble. Esse aqui foi um primeiro projeto que eu fiz quando eu estava aprendendo, né, a utilizar essa ferramenta, né? Eu sou membro lá da comunidade Sem Codar, do Renato Ass, recomendo aí, né? Quem se interessa por Bubble acaba interagindo, né, com Sem Codar. Então esse aqui foi um primeiro teste que eu fiz e aqui a gente já consegue perceber que além da parte de front-end, de colocar vídeo, o Bubble consegue também ser responsivo, vou estar comentando sobre isso. Aqui eu já tenho a possibilidade de criar uma conta, né, fazer um cadastro, também logar com um login social. E aqui fazer um login social, mas eu preciso estar na versão real, né, assim, né, meio que eu tenho uma versão publicada dele. Nessa época ainda era possível publicar, né? Agora o Bubble não permite mais publicar na conta gratuita. Isso, então essa aqui é a versão live, né? A gente tem esses dois ambientes e aqui eu acredito que ele vai permitir autenticar. Então, muito bem, já estou aqui na área logada, né? Tive que entrar aqui para a versão live para ele permitir logar fazer o login social. Então, aqui ele vai listar, né, todos os vídeos que eu tenho lá no canal e colocar um filtro também. Então, é um nível, né, de interação, né, com conteúdo, e nesse ponto até seria possível também fazer no Webflow, mas eu acredito que daria mais trabalho. Se você está tendo um contato pela primeira vez, eu vou fazer mais vídeos sobre o Bubble. Aqui seria mais para mostrar, né, o visual dele, a estrutura, né, como ele é dividido na parte de layout. Então temos aqui ferramentas, né, de design, texto, botão, né, a parte de conteúdo, assim, da estrutura da página, né, de grupo repetidor são elementos que são bem utilizados, principalmente o grupo repetidor, né, tudo que como o nome já sugere, né, tudo que é uma lista de conteúdo, né, é muito utilizada essa estrutura que vai permitir como aparecer essa lista aqui de vídeos, por exemplo, né, e ter filtros também que vou conseguir colocar que ele chama de constraint, né? Colocar umas limitações nessa busca da lista aqui de vídeos conforme a tag que está incluída. Então o Bubble ele carece, né? Tudo bem que aqui, né, nessa época não tinha a responsividade nova, mas ele carece, né, desse amadurecimento da questão do layout. Sempre comparando uma ferramenta ou outra, tudo tem que ter uma adaptação também, né? Então, mas seguindo aqui na parte de interface, você tem os grupos, tem o input, elementos reutilizáveis, toda a parte de lógica, né, de workflow, são as ações que você pode fazer
né? Então, nessa parte aqui, realmente, ele vai muito além do que o Webflow consegue. O Webflow mal tem essa parte de ação assim, você não consegue executar, né, esses comandos de criação de usuário, tá vendo? Várias ações para criar usuário, para navegar entre páginas, para lidar com banco de dados, de criar um elemento no banco, deletar, criar em lista, modificar um elemento do banco. Então ele é voltado para isso, né, realmente. Temos aqui a criação das tabelas do banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma tabela vídeo e coloquei uns campos, né, para identificar o vídeo, que é a tag do vídeo, o título, o ID lá do YouTube. E aqui no App Data eu consigo ver essa tabela populada, né, com conteúdo. Então é essa tabela vídeo que eu estou buscando na página vídeo, né, que é essa página aqui que vocês estão vendo que o usuário acessa quando está logado. Então aqui ele está me falando que eu estou na versão live, né? Deixa eu voltar para a versão de desenvolvimento, que na versão live eu só consigo visualizar, né, ele não permite editar. Então aqui esse é o bastidor, né, a parte de interface dele, onde eu tenho justamente um grupo repetidor, né, fazendo uma busca na tabela vídeo, e aqui eu faço tipo uma restrição, né, eu pego os vídeos, né, que as tags estão, né, no grupo repetidor. E eu faço aqui a possibilidade também de incluir um filtro. Aí são temas para outros vídeos aqui, eu não vou. A ideia é mais que você tenha essa visão, né, do direcionamento de cada ferramenta, um pouco dos bastidores, né? Então aqui a tela já populada com conteúdo. Temos esse elemento aqui que aparece também, né, o elemento que ele vai estar aqui oculto, o pop-up usuário. Não, aqui pop-up Academy. Então ele está aqui, ele está com certamente uma condicional, né, onde esse elemento ele aparece oculto, aqui o elemento não está visível quando a página carrega, e eu dou uma condição para ele que quando a página atual atingir, né, a passar de 500 pixels ele fica visível, e quando ela passar de 2000 pixels ele volta a ficar invisível. Então é justamente o que acontece aqui. Do 0, chegou a 500, fica visível, então deu um scroll maior, passou de 2000, volta a ficar invisível. Então são controles que, assim, fáceis de fazer, né? Uma coisa mais amigável nesse sentido da lógica. Ele tem, né, a parte de estilos também, mas isso é interessante, você consegue automatizar de certa forma, né, de criar um projeto gráfico e padronizar isso na parte da interface. Né? Por exemplo, eu poderia ter aqui na parte do título, deixa eu tirar esse. Eu tenho aqui, estou aplicando, não estou usando nenhum estilo, né? Mas eu poderia criar um estilo de cabeçalho, criar um estilo de box para facilitar essa utilização em outras páginas. Né? E aí temos a parte de plugins também, que é bem rica, ele permite N tipos de plugins para manipular, né, conteúdos, esse é bem vasto nele. E os controles aqui, log, que é a parte mais técnica. Mas essa é a estrutura do Bubble, mas se por um lado ele tem essa robustez, né, na aba de Data e Workflow, quando a gente compara, não dá para comparar porque são ferramentas, mas fazendo aqui essa licença poética, quando a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, numa landing page de um evento que eu fiz, né, aqui, o Webflow realmente para desenvolvimento de front-end, ele tem essa parte muito mais amadurecida, né? Então, acessando aqui já a ferramenta, ele semelhante, né? Ele vai ter a parte aqui de hierarquia do documento, né? Onde você tem as seções que você vai criando da página. Então aqui são as seções principais e dentro da seção tem um container. Isso é a estrutura modular dele, tá vendo? Tudo vem como é construída a web, né? Uma página web típica tem a seção, tem um container, tem coluna, grid. Ele atua, né, muito bem com a parte de CSS, né? Você tem como manipular, né, trabalhando aqui com elemento em bloco, com flexbox, com grid, com inline block, com elemento inline. Ele é bem rico nesse controle, né, de posicionamento também, de como o elemento vai se comportar,
né? Posição absoluta, relativa, fixa. Realmente o sonho é que o Bubble ele consiga, né? O Bubble já melhorou, vou fazer outros vídeos com a responsividade nova, mas acho que um próximo passo para o Bubble em relação ao que o Webflow consegue fazer, tá vendo? Então esses são os elementos de layout. Claro, toda ferramenta no Code vai ter formulário, vai ter alguns componentes já, né? Tá vendo? De embutir código, de fazer um slideshow, lightbox, aqui um slideshow típico, sabe? Isso é bem comum, né? E aí nós temos aqui as páginas que você pode desenvolver dentro do projeto e ele mais que se aproxima um banco de dados é tipo um CMS que você pode popular aqui, mas ainda é bem manual, não sei se pode automatizar, mas não é algo trivial assim, ao meu ver. Ele tem até uma parte de e-commerce separada e o controle de imagens. Aqui umas setagens, né? Mas para essa ele faz também elemento reutilizável, né? Que são os símbolos. E essa parte aqui dessa hierarquia de página que é bem amigável, né? Você controlar aqui, né? Porque na web tudo é a relação, né? A hierarquia dos elementos pai e filho. Então você consegue navegar bem. Algo que no Bubble você tem também, né? Mas essa interface é uma questão de adaptação. Mas o ponto forte, né, do Webflow é que ele consegue criar classe. Por exemplo, aqui, né, eu estou formatando esses elementos, eu tenho classe para tudo que eu crio. Então, se eu, por exemplo, eu fiz essa formatação aqui em vermelho, se eu decidir mudar de cor, então, tudo que tinha classe lá que eu nomeei como red fica azul, né? Então, isso é muito poderoso para você, né, criar projetos até mais extensos. Então, aqui eu estou com um elemento cover, né? Eu tenho um background, se eu quiser colocar esse background, diminuir aqui a transparência, fazer ele assim mais cinza. Então, agora quando eu posso dar um preview, então todos estão assim, né? Vou voltar aqui pro normal, ó, todos ficam assim. Então ele é muito poderoso nesse sentido da classe e da possibilidade, se eu quero fazer algo diferente nesse objeto, eu posso vir aqui no Hover e criar botar aqui uma classe que ele chama de Combo Class. Então agora, esse aqui vai ter um comportamento diferente. Eu vou botar ele aqui verde, tá vendo? Fazendo uma bagunça aqui no layout. Então, quando eu dou um preview, eu consigo manipular, ó, essa questão de criar classe combinada. Isso é muito poderoso, porque você pode, a partir de um layout, né, você ir modificando. Então, eu não quero modificar esse aqui, porque se dessa maneira eu fizer alguma alteração, uma alteração aqui de cor, alterou todos. Mas eu posso criar uma combo class, por exemplo, esse aqui é o título. Então, eu vou criar o título azul. Então, eu crio uma classe combinada com a primeira. E aí eu já consigo modificar esse aqui, tá vendo? E assim você vai agregando. Além do fato dele fazer isso também com breakpoint. Então, quando chegar aqui, né, no celular deitado, eu posso diminuir, né, esse corpo. Colocar aqui, sei lá, 30. Então ele vai, tá vendo? Alterou só o combo class e não vai alterar o breakpoint superior. Ele mantém uma hierarquia. Então esse nível, né, de controle do front-end a força do Webflow. Então para fazer páginas, né, com interação, ele tem a parte de animação também, que tem a sua curva ali de aprendizado, você se interar aqui com o gatilho, né, do elemento, o gatilho da página, mas sem dúvida é bem poderoso. Depois eu vou voltar aqui para não bagunçar, que esse projeto tá no ar. Então, pessoal, aqui é uma apresentação, né? São duas ferramentas poderosas, cada uma na sua utilização para fazer, né, banco de dados, para fazer plataformas, sistemas. O Bubble realmente é muito interessante. E a parte toda de front-end, né, de landing pages, sites institucionais, páginas,
não necessariamente estática, você pode ter a parte dinâmica da edição aqui, né? Ou até um certo CMS que se aproxima ao blog. Né? E no meio disso tudo você ainda pode escolher o WordPress, né? Que também tem um misto das duas ferramentas, né? Ele consegue também ter o banco de dados e ter um front-end com Elementor e outros plugins. É uma outra abordagem, tem seus prós e contras também, mas aqui eu estou demonstrando essas que são essencialmente no-code. O WordPress ele acaba interagindo um pouco mais, né, com o código, com a programação. Você tem que estar, para fazer a manutenção, tem que ser mais fluente, né, no desenvolvimento. Mas o Bubble, o Webflow, você consegue fluir e desenvolver realmente sem editar código, sem lidar com nenhuma parte de PHP ou de programação mesmo. Eu não vou me estender muito, né? Eu vou tratar mais, vou falar mais de Bubble, mais de Webflow, Figma, né? São assuntos que vão estar sempre presentes aqui nessa playlist. Espero que tenham curtido. Deixem um like, um comentário, comente se você já usa alguma dessas ou alguma outra plataforma e vamos nessa. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.